Olá, meu dileto ouvinte. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, formado em ensino religioso, membro da Igreja Batista. Gostaria de refletir de um texto que eu gosto muito, que se encontra lá nos Salmos 133, Salmo do rei Davi, o maior rei de Israel. Número 133, dos versos 1 a 3. Aliás, esta é a divisa, ou este é o texto áureo ou básico da nossa sociedade de homens batista, sociedade masculina batista, ou da união de homens batistas de nossa igreja. Diz assim: a excelência da união fraternal. Cântico de degraus de Davi. Por que degraus? Dizem os estudiosos que nas celebrações, na caminhada rumo ao templo, à sinagoga, ao santuário de Deus, os israelitas, os judeus, o povo de Deus, iam cantando, celebrando os salmos, decorando, recitando, muitas das vezes cantando os salmos, porque muitos deles se constituem o inário do povo judeu, ou o coro do povo judeu. Então eles iam caminho até o templo para adorar a Deus, a Jeová, cantando os salmos. E diz até os estudiosos que na entrada do templo da sinagoga em Jerusalém havia degraus ou escadas para subir. Então na porta ali, subindo as escadas, eles cantavam os salmos, que era salmo do peregrino, de romagem ou romaria. Por isso é chamado de cântico de degraus. 133, e diz assim: como é bom e agradável, outras versões, como é bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre as golas das suas vestes, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Irmãos, a Bíblia, no Salmo 133, ele ensina acerca do valor da excelência da unidade cristã, unidade do povo de Deus, unidade esta que é dentro da diversidade. O povo de Deus, aliás, Deus se regozija, Deus se alegra em torno da unidade. É na mesa, na refeição em família, na ceia do Senhor, nas celebrações em culto, nas assembleias solenes, que Deus se alegra, Deus se regozija, Deus se compraz ou tem prazer na união. Alguns estudiosos afirmam que quando o rei Davi escreveu este belíssimo Salmo 133, o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus estavam desunidos.
haviam abandonado a Deus, Jeová. Por isso que ele inspira o profeta, o músico, o líder, o rei Davi, seu ungido, a escrever este belíssimo salmo. E nos ensina cada um de nós o valor da unidade, da comunhão, da mutualidade. O povo de Deus, naquele momento, Deus ensina para eles e para cada um de nós hoje, que nós temos que ser unidos em torno de algo comum. Em Atos 2, no Novo Testamento, na igreja primitiva, nós lemos que eles eram unidos no partir, no fragmento do pão, na porção do pão, na ceia do Senhor, e tinham tudo, é a expressão do autor do Novo Testamento, do Lucas, médico amado, em Atos 2, eles tinham tudo em comum e não havia necessitado algum. Quem os unia naquele momento era Deus, o Espírito Santo, Deus Jeová. O rei Davi unificou a nação em todos os sentidos: político, social, cultural, econômico, religioso e espiritual, uma vez que a nação de Israel havia descambado para a idolatria, apostasia, que é o abandono à religião, é o abandono a Deus. Então o rei Davi começa a reorganizar a nação de Israel, ou organizar, ou unificar a nação de Israel, e governou Israel, rei Davi, durante 40 anos. E estabeleceu a volta à adoração ao Senhor, culto à oração, culto, adoração a Deus. Causas e consequências que prejudicam a união, que são obras da carne. Você vai ver isso lá em Gálatas, capítulo 5, as obras do Espírito e as obras da carne. Vaidade, espírito faccioso, contencioso, inveja, orgulho, partidarismo. São tipo de pessoas que pensam só em si e não no todo, não na coletividade. Por isso que o rei Davi chama a atenção para os líderes da nação: ó, bom e consoável e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e na orla do seu manto, ou seus vestidos, ou suas vestes. Eu procurei observar e pesquisar que óleo precioso seria esse. É o azeite da unção. Não era um azeite qualquer, não era um óleo qualquer. Este óleo, segundo os comentaristas e estudiosos do Velho e Novo Testamentos, simboliza a unção, a presença de Deus no meio do seu povo. Arão, sacerdote ou sumo sacerdote constituído por Deus, usava um turbante ou uma mitra em sua cabeça, uma estola sacerdotal que descia sobre os ombros. Havia um peitoral
com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. 2 pedras, Urim e Tumim, que o sacerdote ou o sumo sacerdote consultava a Deus, chamado de luz e perfeição, ou luz e integridade. Consultava oráculos a Deus para saber a vontade de Deus para o seu povo. Tinha a função de ser mediador, do grego mesites, mediador entre o povo e Deus. Então o sacerdote Arão levava os anseios de Moisés e levava os anseios do povo até Deus. Diferente do profeta, que ele trazia os anseios de Deus, a mensagem, a chamada Dabar Yahvé, ou Yahvé, ou Jeová, ou Jeová, os anseios de Deus, a palavra de Deus ao povo. Então, aquele óleo da unção, o óleo precioso, ungia os sacerdotes, ungia os escribas, ungia os profetas, os reis, os soldados, todo o templo, todo o utensílio, objeto de culto e adoração do templo, era ungido pelo chamado óleo precioso, ou azeite da unção. E não era um óleo fácil de ser obtido. Segundo estudiosos de Velho Testamento, de cultura hebraica e judaica, que eu pesquisei e estudei, dos tempos também de seminário, e do meu professor, que tem descendência judaica, versado em hebraico e Velho Testamento, estudou numa escola rabínica, ele disse para nós que o azeite da unção, ou óleo precioso, ele era batido com vara, prensado, e era deixado que o orvalho da madrugada caísse aquele sereno, e ele era recebido num pote, num recipiente, prensado, e ele era ungido e separado do outro óleo que era usado nas casas, nas lamparinas, nas lâmpadas, nos castiçais. Ele era colocado no menorá, ou candelabro, ou castiçal, com 7 velas, ou 7 chamas, que ficava no templo em Jerusalém, na sinagoga, representando a perfeição de Deus e a presença, a santidade de Deus no meio da congregação. O azeite da unção, o óleo da unção, o óleo precioso era colocado ali no castiçal, no menorá ou candelabro. Os profetas, os líderes, os reis eram ungidos, sacerdotes ungidos por Deus e através do óleo precioso. O orvalho que desce pelo orvalho do Monte Hermon, rega Sião e o Monte Hermon. Mesmo na abundante seca na terra de Israel, o ano todo, o orvalho ficava lá em cima daquele monte. Em cima daquele monte, o Monte Hermon, como diz o Salmo 133, o Salmo de Davi,
E durante o verão, no degelo daquela neve lá no alto do Monte Hermon, ele desaguava, entrava nas fissuras através do monte, lá por dentro, e desaguava, ia irrigar o solo arenoso, desértico de Israel. Desaguava no Mar Morto, no Mar Vermelho, no Rio Jordão e nas fontes e riachos em torno de Israel, representando a abundância da presença de Deus, a bênção de Deus no meio do povo. No sopé do Hermon, bênção, presença de Deus, chuva serôdia. Isso significa, o Salmo 133 vai ensinar, significa que no mais profundo deserto, aridez e sequidão, Deus faz promessas para o seu povo, para a liderança, para o rei de Israel. Promessas de avivamento, abundância, prosperidade, paz, harmonia para Israel, seu povo. Mas para que isso acontecesse, para que Deus derramasse a abundante chuva, promessas de bênção, de unção, de avivamento no meio do seu povo, era necessário que o povo de Israel ficasse unido, fosse unido. Israel tinha que estar unido, a nação tinha que estar unida, e também a nação tinha que se consertar, santificando e buscando ao Senhor, buscando na sua palavra, na Torá, na lei do Senhor, nos preceitos do Senhor. Buscar, uma vez que o povo de Israel estava abandonando Deus, voltando as costas a Deus, aquele que tirou o povo de Israel da servidão do Egito e levou para no meio do deserto, guiou o povo para uma terra que a Bíblia diz que mana leite e mel. Bênção, prosperidade do Senhor. Canaã. Aí então, através da união, através da santificação, da consagração, através da busca sincera a Deus, do retorno, da volta ao Senhor, aí Deus derramaria da sua graça e unção abundante chuva no meio do seu povo. Que você possa estar refletindo acerca desse texto. Salmo de Davi, 133. Ó bom e consoável é que os irmãos vivam em união. Deus se alegra, Deus se regozija, Deus se consagra, se compraz, Deus tem prazer na união do seu povo. Então eu vou falar para vocês, graça e paz. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Amém.